pessoas. Então aqui ele fala, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está. Então você pode ter a certeza que Deus está com cada um que está aqui, porque vimos aqui para adorar, glorificar e buscar a presença dele, em nome do Senhor Jesus. Eu peço à igreja que abra no livro de Atos. Glória a Deus. O livro de Atos, capítulo 6. Glória a Deus. Graças a Deus. O livro de Atos, capítulo 6. Aleluia. Aleluia, Deus, tu és santo, tu és bendito, Pai. Glória a Deus. E diz assim, Atos capítulo 6, do verso 1 em diante. Tem como tema a instituição do diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, convocando a comunidade dos discípulos, e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmão, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregamos desse serviço. Enquanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procório, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, proselito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos, e estes, orando, lhe puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aleluia. E ali então, a palavra dos irmãos, pode sentar. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz bem claro que o quê? Estava crescendo o Evangelho. A palavra do Senhor já estava sendo pregada ali nos 4 cantos da terra. E ali uma palavra nova se inicia, se começa. Qual é a palavra nova? Sobre Cristo Senhor Jesus ter morrido ali na cruz. Sobre o Cristo Senhor Jesus ter morrido ali na cruz. Aleluia, Deus, tu és santo. Obrigado. Então ali inicia-se o que? O cristianismo. O que é o cristianismo? É Cristo, ele ser o centro da palavra. O Cristo é colocado em primeiro lugar. Então a igreja chama a igreja primitiva. A igreja começou a crescer, as igrejas começaram a multiplicar. O Evangelho de Cristo ia ser pregado sobre os 4 cantos, ali em Jerusalém, Judeia, em Samaria. Então todo lugar era pregar a palavra de Cristo. Só que foi manifestado também, no meio da palavra de Cristo, o poder do Espírito Santo, a graça de Deus. Então todos aqueles que ouviam a palavra de Cristo, qual era a palavra de Cristo? Há um Deus que deu o seu único Filho, que morreu na cruz por mim e por você. Você pode ter certeza, aquela cruz, aquele sangue que derramou na cruz, foi para que eu e você tenha direito de estar aqui hoje. Agradeça a Deus pela tua vida. Agradeça a Deus por esse ar que você respira. Agradeça por você ter despertado, acordado esse dia. Porque se não fosse Cristo ter morrido na cruz, nem eu, nem você, ninguém estaria aqui hoje. Então ali estava pregando a palavra. O Senhor, antes de subir para o céu, ele ressuscitou depois de 3 dias. Então antes de subir ao céu, ele chama os seus discípulos, ajunta todos os discípulos e diz assim: vai para Jerusalém, vai ali, vai orar, vai clamar, vai me adorar, vai me glorificar, porque quando você estiver me buscando, eu derramarei o meu Espírito sobre vós. Quem é esse Espírito? É o Espírito Santo. Então, muitas vezes você pensa assim: eu vou na igreja porque eu quero. Não, é o Espírito Santo. Ele tocou o teu coração, tocou o meu coração e nos convenceu de estar aqui hoje, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Então, se você está aqui, é para adorar a
minha vida, é o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família, tu és o Senhor. Aleluia, Então, Jesus. diz que todos estavam reunidos em um só propósito. Então, quando tem um irmão, dois, quando tem três, reunido em um só propósito, onde Cristo ele é o centro da igreja, onde Cristo ele é a cabeça da igreja, é Ele que merece todo louvor, toda honra, toda glória, é Ele que merece toda súplica. Ali desce a graça, desce o Espírito Santo, ali enche o ambiente. Aí as pessoas que passam lá fora dizem: ah, mas só tem três ali, mas eles não estão vendo porque está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então o Senhor diz: quando clamaste a mim de todo o coração, de toda a alma, toda súplica, eu estarei. É promessa de Deus. Estamos debaixo da promessa da palavra dele. Então ali então começa. Glória a Deus. A igreja primitiva, ela começa a crescer. Aí ele diz que tanto manifestava o poder do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, dos discípulos, que as pessoas aceitavam Cristo. Eles queriam saber mais quem era esse Cristo. E ali a igreja começou a crescer. Fundou uma igreja em Corinto, em Gálatas. Em cada cidade fundava-se uma igreja. Só que a igreja começou a crescer tanto, o número de discípulos de pessoas. Só que Deus diz assim: ajuda as viúvas e os órfãos, ajuda os enfermos, os doentes, ajuda os aleijados. Porque o Senhor dizia: antes de você servir a Deus, temos que aprender a servir o pastor, servir a igreja, servir a nossa família. O Senhor diz que Ele nos colocou para servir e não para ser servido. Ele diz que maior é aquele no reino, o maior do reino de Deus é aquele que serve, é aquele que ama fazer as coisas de Deus, ama servir as pessoas, ajudar as pessoas. Aí ele só que tem um porém. Dentro das igrejas começa a levantar contenda, porque ali começou os hebreus, os helenitas, eles começaram a discutir. Eles falavam assim: não é lícito nós parar de pregar a palavra de Cristo, parar de evangelizar, para servir à mesa das viúvas e dos órfãos. Então começou uma discussão ali dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. Começou a dizer: eu não vou parar de pregar, eu não vou parar de anunciar o evangelho de Cristo para servir às mesas, quer dizer, para dar àquele necessitado de comer, de beber. Então o Senhor diz: antes de me servir, serve aquele que precisa, aquele que necessita. O Senhor diz que sem amor nada adianta. Não adianta eu adorar a Deus se não tiver amor. Não adianta eu pregar a palavra se não tiver amor. Não adianta eu falar de Deus para as pessoas se eu não tiver amor. Ele está dizendo: tem amor primeiro. Aleluia. E ali então junta a igreja, junta os discípulos, todos os sacerdotes, anciãos, e diz assim: vamos orar para ver qual é a solução que Deus vai dar. Vamos orar, porque quando ora Ele, pede Ele resolve, Ele dá sabedoria, dá o discernimento, dá conhecimento. E ele diz que todos ali da igreja começou a orar. Eu creio que não orou um dia, orou 2 dias, 3 dias, 4 dias. Aquele povo estava em um só propósito, de pedir a Deus a direção. Então muitas das vezes algo na sua vida acontece, ou na minha vida, que o pastor não pode resolver, que a irmãzinha da igreja, da oração, da revelação não pode resolver, que o irmão não pode resolver, mas há um Cristo lá no céu que pode resolver por mim e por você. Mas é necessário estar em constante oração, de joelho no chão. Quer ser consagrado para pregar a palavra? Joelho no chão. Quer ser consagrado para louvar? Joelho no chão. Quer ser usado até para limpar a igreja? De joelho no chão, porque o Senhor fala: é necessário confirmar na terra e a confirmação no céu. Aleluia, Jesus. E agora, aqueles homens orando, os anciões orando, ele diz: Deus, ele deu a resposta. E qual foi a resposta? Escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para servir a mesa, para servir a igreja. Então é o que? Não é eu e você que vai ver as pessoas. Vocês me olham aqui, eu olho para vocês,
eu não sei o que passa na mente, eu não sei o que passa no coração, eu não sei qual é o desejo de cada um, mas Deus sabe o desejo, e Ele sabe que aquele que quer fazer a obra dele, é necessário pedir o discernimento, é necessário orar, é necessário jejuar, é necessário meditar a Santa Escritura, porque Deus fala, a minha palavra é a minha boca. Então como é que eu vou ser dirigido se eu não conheço a Cristo, se eu não conheço a palavra dele? E Ele então chama 7 homens de boa reputação, batizados pelo Espírito Santo, cheios da graça de Deus, pessoas que verdadeiramente queriam pregar o Evangelho, pessoas que verdadeiramente adoravam a Deus, não de aparência, mas de espírito, um coração quebrantado. É isso que Deus quer de cada um que está aqui, um espírito onde Deus, Ele trabalha no coração, Ele quebra aquele coração, Ele nos traz a lágrima, traz o pensamento dizendo, você é pecador, mas eu te amo, você é falho, mas eu te amo, eu amo você, e eu tenho algo para fazer por inteiro, por completo. É quando eu e você aceitamos que somos pecadores, mas aceitamos que sem Deus não somos nada, não podemos nada. É isso que é ter um espírito quebrantado, é isso que é ter um coração quebrantado, é dizer, eu sou menor da casa, eu sou menor de todo, mas o Senhor sabe que eu tenho servindo a Ele de coração sincero, de amor, de verdade. É isso, ter um coração, um espírito quebrantado. E agora ali derrama o azeite, a unção na cabeça de 7 homens, mas tinha um homem diferente, era Estevão. Estevão, aquele homem amava tanto a palavra de Deus, ele amava tanto falar de Deus, do reino do céu, que aquele homem não fazia excepção de pessoas. O que é excepção de pessoas? É eu e você olhar para uma pessoa, ver a aparência e dizer, esse não merece ouvir o Evangelho de Cristo, esse não merece ouvir que Deus o ama, que o Deus o quer. Só que o Senhor diz para mim e para você, eu não olho como o olho que o homem olha, eu olho com o olho espiritual. Aonde você diz a morte, eu digo ali a vida. Aonde você diz a perdição, ali a solução. Então muitas das vezes o Senhor está dizendo, é necessário a igreja, é necessário o meu povo quebrar os olhos carnais e deixar o Espírito, os olhos espirituais atuar, porque o Senhor diz, se você que era pecador, as pessoas olhavam e não davam nada, aí eu te peguei, te tratei e agora eu te uso. Imagina aquele que está lá fora, aquele que está nas drogas, aquele que está no alcoolismo, aquele que está na prostituição. Eu também sou Deus e eu quero resgatar, porque o Senhor está dizendo, eu não vim para aqueles que se dizem que são limpos, para aqueles que dizem que são santos, eu vim para aqueles que estão perdidos, para eu mostrar o caminho da salvação e da verdade. Glória a Deus. E agora, imagina, Estevão agora, ele está pregando a palavra de Deus. Ele começa a pregar em frente às sinagogas, ele prega no meio da rua, no meio das praças, e aquele homem com tanto gozo, tanto fervor, tanta alegria de pregar e falar de Deus, cada vez mais ele tinha essa paixão, esse amor de falar de Deus, porque ele sabia o que Deus fez na vida dele. Então as pessoas, elas olham para a gente e falam assim, eu não entendo porque essa pessoa fala tanto de Deus, chega a ser chato, só você sabe o que Deus fez na tua vida, só você sabe aonde Deus te tirou, só você que sabe. Então muitas das vezes a gente quer esse Deus para as pessoas, mas eles não compreendem, fala, os crentes é chato, é enjoado, fala de Deus, fala de julgamento, fala de inferno, só que o Senhor diz, eu te coloquei como profeta, como atalaia, testifico Deus na tua vida, testifica que eu que sou Deus. E ali, Estevão, ele começa a pregar a palavra, uma pessoa aceita Cristo, 2 pessoas aceitam Cristo, pessoas que estavam no pecado, pessoas que estavam se prostituindo, pessoas que a sociedade olhava e diz, não tem jeito, não tem salvação, não vai conseguir, não vai mudar de vida. Aí Estevão pregava, porque quem atuava não era a boca do Estevão, é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, que convence o homem do erro, que convence o homem a mudar de vida. Não é você, o Senhor fala, não é por força e nem por violência, nem eu falar assim, que você não vai
aceitar Jesus, não, então eu vou meter a mão na sua cara, vou te dar porrada, ou sai da minha casa, sai da minha frente, não. O Senhor diz que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado e do erro, e de que Ele que é Cristo para salvar e libertar. Então para de querer forçar as pessoas a aceitar a Cristo. Falou de Cristo uma vez, fala 2 vezes, falou 3 vezes, a pessoa não quis ouvir, ora, porque o Senhor fala que a oração do justo tem muitos seus efeitos, ora sem cessar, sem parar. E agora uma igreja cresce, muita gente ali junto com Estevão quer conhecer mais a fundo sobre Cristo. Só que aí você começa a perceber aqui na caminhada de Estevão que o que? Ele começa a chamar a atenção das pessoas, ele começa a chamar a atenção das sinagogas, ele começa a chamar a atenção dos libertinos. Quem eram os libertinos? Libertino, pessoas que vestiam como crente, pessoas que falavam como crente, pessoas que adoravam como crente, pessoas que rodavam como crente, mas não tinha a presença do Espírito Santo, não tinha temor ao Espírito Santo, não tinha obediência, eram os libertinos. Aí você fala assim, mas a igreja não estava cheia do poder de Deus? Estava, só que o Senhor diz, a tribo e a joio. Não é eu e você que vai fazer separação e nem o discernimento de tirar, é Deus que vai fazer a grande colheita quando Jesus vir pela segunda vez. É Ele que vai separar o trigo do joio. Então não se importa muitas das vezes aquele irmão que já não quer mais buscar a Deus, já não quer mais ouvir de Deus, já não quer estar mais na igreja, porque a separação que faz é Cristo. Então muitas das vezes há joio dentro das igrejas. E aí então Estevão, ele começou a chamar a atenção para si. As pessoas olhavam assim, esse homem é diferente, olha o rosto desse homem, esse homem ele fala, o rosto dele brilha, algo diferente na vida de Estevão. Era a presença do Espírito de Deus, era a graça de Deus, é o Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Então quando você olha assim, você fala assim, tem um irmãozinho da igreja, uma irmãzinha, só está sorrindo, só dá glória, porque é a presença de Deus. O Senhor diz, por amor a Ele, por amor à palavra, vamos ter perseguição, tribulação, angústia, tristeza, vão ser humilhados, caluniados. Só que Ele fala, eu nunca deixo os meus filhos órfãos. O Senhor está dizendo, tu és meu filho e minha filha, e eu sempre estarei contigo, enquanto você estiver comigo, enquanto eu for Deus em tua vida. Aí sabe o que acontece? A luz, quando ela brilha, ela incomoda as trevas. É verdade, meu pai. É verdade. A luz, quando ela brilha, ela incomoda as trevas. Aí Estevão começou a pregar tanto, Deus usar ele para curar, para libertar, expulsar demônios, para mulheres e homens aceitar a Cristo. Aí as pessoas começam, opa, vamos fazer algo para tirar esse homem da presença de Deus. Vamos armar um laço, uma armadilha, para esse homem ser morto, porque ele está pregando sobre um Cristo que não conhecemos. O que esse povo estava falando é sobre aqueles judeus que não aceitaram Cristo de verdade. São aqueles que aceitaram a Cristo de aparência, mas não teve uma mudança, um encontro com Cristo, não quis mudar a vida, o caráter, não permitiu Deus trabalhar, amassar o barro, forjar ali um vaso e derramar a glória, derramar a graça. Há pessoas dentro da igreja, ou até dentro da sociedade, que elas não querem saber de Cristo, elas estão o quê? Incircuncisos de coração, quer dizer, ouviu a palavra de Deus, mas não teve um encontro com Cristo genuíno, não permitiu que o Espírito Santo quebrantasse o coração, quebrantasse o Espírito, não permitiu aquela palavra atuar por dentro. Então o Senhor diz, quando Ele atua por dentro, por fora vai ser revelado, vai ser mostrado. E ali então Estevão, por tanto pregar a palavra de Cristo, falar tanto de Deus, ele começou a perturbar a sociedade, perturbar os povos. Aí diz que o que aconteceu? Os magistréios chamaram 2 homens, 2 falsas testemunhas, e falaram assim, nós vamos pagar você moeda de ouro e de prata, e você vai falar assim,
aquele sacerdote, discípulo Estevão, ele está falando de um Deus que não é o nosso Deus. Ele está ensinando coisas que não é do povo grego, que não é do povo judeu. Eles estão falando de leis. Ele está abolindo a lei de Moisés. Ali, dá aquele dinheiro, aqueles duas testemunhas, e chega no meio do sinédrio. O sinédrio era onde tinha sacerdote, ancião, discípulo, tinha várias pessoas nomeadas. Ali tinha um escalão, é como se fosse o pastor, como se fosse o presbítero, o diácono, era a direção ali, e como os obreiros. Aí chega, leva o Estevão, arrasta o Estevão ali, coloca no meio ali do sinédrio e diz assim aqui, ó, esse rapaz aí está falando de um Jesus que não é Jesus judeu. Ele está ensinando coisas que não é agrado judeu ouvir nem fazer. Ele está falando que a lei de Moisés já não adianta. Por quê? O Senhor deu a Moisés os 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos tornou-se 3 mandamentos. E depois dos 3, o Senhor fez 2, que é o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E amar o Senhor acima de todas as coisas. Aí só que ali, aquele povo judeu, eles tinham um livro chamado Torá. Ali tinha leis dos judeus. Então Moisés, ele criou 10 mandamentos, e ali tinha 613 mandamentos, lei. Imagina, se muitas das vezes eu e você não conseguem obedecer 2 mandamentos de Cristo, imagina 613 mandamentos, lei. E ali diz aqui, esse homem está ensinando coisas que não é do agrado judeu. Era o que? Estevão estava pregando: arrependei-vos, muda de vida, muda de comportamento, abandona a prática do pecado, senão a justiça de Deus vai vir sobre o povo de Jerusalém, vai vir sobre a casa, sobre os altares, e Ele vai corrigir, Ele vai entrar com a espada santa, e nenhum mal, nenhuma justiça vai ficar de pé. O povo não queria ouvir a correção, dizendo: abandona o pecado, abandona aquilo que entristece, que não agrada a Deus. Deus, Ele quer te usar, mas Ele quer usar por inteiro, Ele não faz divisão. Ele está dizendo: eu quero você por 100%, adorando, me servindo, me buscando, orando, fazendo a minha vontade. E o povo ia ali para a igreja para ouvir a palavra, mas não deixava o Espírito Santo atuar, não deixava o Espírito Santo trabalhar na vida deles. Eles não queriam mudar de vida. O Senhor diz que um evangelho onde Cristo não é um centro, um evangelho que não mostra para você que está errado, está no pecado e não quer mudar de vida, isso não é o evangelho. Isso é só para alimentar o meu ego, alimentar o teu ego. Aí o que diz? Começou a falar da lei ali. Aí qual é a resposta ali a resposta de Estevão? É assim Estevão falava: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvido, vós sempre resistiu o Espírito Santo, assim como fizeste vossos pais, também vós os fazeis. Estevão está dizendo: antes de eu nascer, os profetas pregaram, e vocês não ouviram a palavra de Deus, não deram crédito aos profetas. Aquilo que o Senhor usou a boca dos profetas, entrou no ouvido, saiu no outro. Vocês não deixou entrar no coração, que incircunciso é pessoas ouve o evangelho de Cristo, mas não tem um encontro com Cristo, não muda de vida, não muda de caráter, nem de comportamento. Ele está dizendo: homem de dura cerviz, quer dizer, homens de coração ruim, coração de pedra. Vocês têm ouvido a palavra, mas não deixam o Espírito Santo atuar em vocês. Vocês têm resistido ao Espírito, porque o Espírito Santo, ele não é ladrão, ele bate na porta do seu coração. Quando você sente, bate no seu coração assim: tem vontade de louvar o hino, é o Espírito Santo falando com você. Bateu no seu coração, deu vontade de dobrar o joelho e orar, é o Espírito Santo falando com você. Bateu no seu coração, eu vou ler um versículo ali, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou na igreja hoje, é o Espírito Santo de Deus. Ele bate, ele não arromba, mas é necessário que eu e você permita que ele entre. Então aquele povo estava o quê? O coração incircunciso, coração duro. O povo não aceitava o Espírito Santo. Aí diz assim no verso 52: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Quer dizer, todos os profetas foram mortos
pela espada daqueles que não queriam ouvir a palavra de Deus, não queriam renunciar ao pecado, o ego, a carne. Ele diz assim: vós que recebeste a lei, quer dizer, vocês receberam os 10 mandamentos que Moisés, que o Senhor deu, ministrou, mas vocês não guardou. E ali diz assim, no verso 54, Atos capítulo 7, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se o coração e rilhavam os dentes contra ele. Hoje, as pessoas não querem ouvir a verdade, onde Cristo não aceita pecado, não aceita erro, onde Cristo ele me aceita, eu sou pecador, mas ele diz: muda de vida, muda de comportamento, muda de caráter. Ali diz que o povo ficou furioso, o povo começou a inchar o dente, como se fossem cães querendo devorar Estevão, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque estava pregando a palavra da verdade, a palavra contra o pecado, contra o erro, para renunciar ao mundo e viver para Cristo. Aleluia, Senhor. E diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia. Estevão, eles pegaram Estevão, arrastaram ao final da cidade e começou a jogar pedra, dizendo: quero ver quem vai dar esse Deus para esse rapaz. E começou a jogar pedra sobre Estevão, começou a querer matar ele, jogava pedra ali e foi arrastando ele longe da cidade, porque não queria testemunha, porque estava matando um homem verdadeiro de Deus, um homem que era profeta, um homem que era sacerdote, um homem que não olhava quem para falar de Deus, falar do amor, falar da correção. E ele começou a levou Estevão longe da cidade e começou a jogar uma pedra, 2, 3. Aí o que Estevão disse? Ele olhou para o céu e disse: eis que eu vejo a glória de Deus, eis que eu vejo o Filho do Homem. O Filho do Homem era Jesus. Ele estava em pé, de braços abertos, para receber Estevão. Ele estava dizendo assim: Estevão, o mundo não te aceita, as pessoas não aceitam você, porque você aceitou a mim, andou na minha propósito, na minha vontade, não me abandonou. Eu estou de braço aberto para te receber. Eis aqui que eu sou Pai. Quer dizer, quando eu e você decidiu servir a Deus de verdade, vai vir pedrada, vai vir calúnia, vai vir fofoca, vai vir intriga, vão vir pessoas até dentro da tua família, da tua casa, vão dizer palavras para te desanimar, dizer: para que você vai buscar Deus, para que você está na igreja, para que você dá um tiro, para que você dá uma oferta. Mas o Senhor está dizendo: não olha, porque a árvore boa, quando ela dá fruto, é lançado pedra para querer derrubar. Mas o Senhor diz que aquele que está ali cessado, a raiz nele, quem é a raiz? É Cristo, o Senhor Jesus. Ele é a videira verdadeira. E o Senhor está dizendo: cria raiz, quer dizer, ora todos os dias, jejuma, lê a palavra, pede direção a Deus. Você vai criar raiz, porque quando bater o pecado, você vai dizer: aí não é Deus, é o pecado. Aí Deus vai te dar autoridade para repreender o inimigo. Quando algo, antes de acontecer na tua vida, um laço do inimigo, o Senhor vai dizer: meu filho, minha filha, toma cuidado, não passa naquela rua hoje não. Então muitas das vezes o Senhor está dizendo: é necessário o meu povo pedir a mim, porque tudo aquilo que você pedir com fé, com a certeza pedir a Cristo vos dará. Ele está dizendo: a quantos que já não tem mais fé, já não tem mais ânimo, já não consegue mais orar, já não me pede. Ele está dizendo: eu sou Deus, eu não mudei, eu sou o mesmo. É vós que já não pedis como antes, pedir com a certeza da fé, com a certeza da confiança, da esperança. Aleluia, Jesus. E diz assim: e eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, unânime, e arremeteram contra ele. Quer dizer, estava pregando a palavra de Cristo, o povo tampou o ouvido, não quis ouvir a mensagem. Há quantas pessoas que hoje não querem ouvir a mensagem da cruz? O Senhor diz: vinde a mim como estáis, cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Mas ele disse:
toma a tua cruz e siga-me. Ele quer dizer, eu não faço acepção de pessoas para salvar, para libertar, para ouvir o meu evangelho, para entrar na porta da minha igreja, para o meu povo pregar a palavra, anunciar o evangelho. Só que está dizendo, pega a tua cruz e carrega, quer dizer, siga o Senhor Jesus. Então está dizendo, há coisas na minha vida que eu não posso fazer por força própria, porque eu sou pecador, eu sou homem, eu sou falho, mas há um Cristo por vós, há um Cristo por mim, há um Cristo por você que está dizendo, aleluia, toma a tua cruz. Eu não vou pegar a cruz da igreja, a igreja não vai pegar a minha cruz, cada um tem que carregar a sua cruz, mas deixar Cristo na frente, Ele ser o centro, Ele ser a direção da tua vida, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai te ajudar a carregar o fardo, porque sem Ele nada podeis fazer. E diz ali então que o povo tampou os ouvidos, arrastaram o Estevão e apedrejaram. E qual a solução que Estevão fez? Apedrejaram o Estevão, mas ele se dobrou o joelho, ele se joelhou. Imagina quanto dói uma pedrada. Aí imagina, muita gente começou a te dar pedrada. Ele não correu, ele não murmurou a Cristo, ele não reclamou das pedradas. Ele dobrou o joelho e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Quer dizer, Senhor, não impute esse pecado, pois a minha vida, a minha alma pertence ao Senhor. E ele diz que antes de Estevão terminar, não impute, quer dizer, Senhor, não cobra deles, só faça a tua vontade, faz o teu querer, porque o meu espírito pertence a ti. Eles podem tentar derrubar a minha carne, a tua carne, mas a nossa alma, o nosso espírito, ninguém toca sem a permissão de Deus. A nossa alma, o nosso espírito é de Deus, porque somos vaso dele, escolhido dele, filho dele. E ali Estevão diz: não impute, quer dizer, Senhor, não coloca a consequência nele, porque Estevão sabia, aqueles homens verdadeiramente não teve um encontro com Cristo verdadeiramente. Não deixou o Espírito Santo quebrantar o coração, não deixou mudar de vida. Então muitas das vezes você pensa assim: eu oro pela minha família, mas é uma pessoa que ainda não mudou de vida. O Senhor disse: não imputa, quer dizer, não perca a esperança, não perca a fé. É o meu Espírito, é o meu agir que vai mudar aquela vida. Aleluia. E diz assim que Saulo consentia na sua morte. Quer dizer, tinha um jovem ali, que também era das sinagogas, um jovem que pediu carta, o povo da sinagoga, para procurar todo cristão, matar, prender. Ele arrastava, ele era cruel. Saulo, ele era cruel, ele era perverso, ele amava pegar a pessoa que estava pregando a palavra e meter a chicotada, dar chicotada, arrastar com o cavalo e jogar no cárcere. E falava assim: e aí, cadê seu Deus que não te livrou? Cadê seu Deus que me livrou dessa situação? Só que aí diz que Saulo consentia em sua morte. Quando aquele homem ali estava sendo morto, Estevão, as vestes dele estavam no pé de Saulo. Porque o Senhor ia tratar de Saulo. O Senhor ia colocar em Saulo como é ser perseguido por amor de Deus. Quer dizer, onde um homem cruel, perverso, ruim, maldoso, o Senhor estava dizendo: não se importa, esse eu vou tratar, esse eu vou cuidar, esse eu vou libertar e vou transformar, e vou mostrar que eu que sou Deus de Israel, é eu que sou Deus verdadeiro. Então muitas das vezes eu e você questiona por que as pessoas nos perseguem tanto. O Senhor diz: vocês estão numa batalha espiritual. Aquilo que vocês estão vendo com os olhos carnais, pessoas querendo calar a tua boca, querendo calar a tua voz, querendo impedir você buscar Deus. O Senhor disse: não luta contra a carne, luta contra os espíritos. E somente eu e você só vai vencer na oração, vencer na direção de Deus, na palavra, no jejum. Ele disse: você não pode fazer nada contra a carne. Ele está dizendo: ora, entrega os teus inimigos, teus perseguidores nas minhas mãos, porque é eu que vou tratar, é eu que vou libertar, e assim como eu salvei vós, eu vou salvar aquela vida. Aleluia. E para terminar a mensagem, e ali Saulo, ele estava no meio caminho de Damasco. Imagina, um homem que perseguia os cristãos, que maltratava, levava preso,
quando ele estava bem no meio do caminho de Damasco, aquele homem de cavalo veio um clarão tão forte, era a luz, era o poder de Deus, e aquele homem cai ali no meio da areia, e ali aquele homem perde a visão. E sabe o que o Senhor fala? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E qual é a resposta de Saulo? É o Senhor Deus? É o Senhor Jesus? E ele, o Senhor fala, você não perseguiu os cristãos, sabe quem você perseguiu? Foi a mim. E agora você vai sentir na pele o que é ser perseguido, humilhado, maltratado, o que vai ser pisado por amor a mim e por amor a vidas. Você pode ter certeza, nem tudo que você faz por Deus, nem tudo que eu faço quer dizer que vamos ficar ileso de perseguição. Só que o Senhor diz para mim e para você, para terminar, você não está só. Você é um escolhido meu, tu és meu profeta, a minha atalaia, a minha boca, continua na caminhada, continua seguindo em frente, porque os teus inimigos vão ver qual grande é o Deus de Israel, qual grande é o Deus da tua vida, e assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.